Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a palavra de Deus através das revistas da CPAD na classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você, se ainda não é inscrito, a inscrever-se em nosso canal, acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para você receber todos os vídeos postados aqui toda semana. Também, se você puder me ajudar um pouquinho mais, compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, família, irmãos da igreja, enfim, com todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. E você que já é inscrito, deixe aí também o seu joinha, né? Você que não é inscrito, que é inscrito, quem não é inscrito, inscreva-se, deixa o joinha. Você que já é inscrito também, deixa o seu joinha para nos ajudar aí na divulgação do canal. Você sabe que o YouTube é uma plataforma, então quando você dá um joinha, deixa um comentário, ele entende que as pessoas estão gostando do seu vídeo e a plataforma envia o seu vídeo para mais pessoas, ok? Hoje nós estamos muito felizes porque vamos iniciar mais um trimestre, né, abençoadíssimo, onde nós vamos estudar, olha que linda revista, né, da CPAD, Relacionamentos em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então nós vamos estudar ao longo de 13 lições, 3 meses, um trimestre, né, com 13 lições abençoadíssimas. O comentarista é nada mais, nada menos que o pastor e mestre Elienay Cabral, um homem fundamentado, abalizado nas Escrituras e tem muito a nos ensinar nesse trimestre. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, né, nesse trimestre com a palavra de Deus. Na primeira lição, que é a lição de hoje, nós já vamos estudar uma lição muito familiar, né, para a maioria dos estudiosos da Bíblia, que é a história de Abraão, né, Sara, Agar e aquela engenhosidade do casal para dar uma mãozinha na promessa de Deus. Então, o título da lição é Quando a Família Age por Conta Própria. Então, está aqui, quando a família age por conta própria. O textuário da nossa lição está em Gênesis 17:19, que diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe, quero que você aí acompanhe na sua revista ou na sua Bíblia, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e também Gênesis 16, do versículo 1 ao 5. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e
porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela, pois, que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então essa é a leitura bíblica em classe. É muito importante que você realize a leitura bíblica em classe, né? Porque, como eu digo em todas as aulas, a leitura bíblica é o fundamento da lição. A lição é tirada do texto bíblico. Agora nós vamos, a título de introdução, apresentar os tópicos que tem aí na nossa revista, né? Então vamos aí para o tópico de número 1, né? O que nós vamos ver? Deus faz promessas a Abrão. Depois nós vamos ver no tópico 2, interferência no plano de Deus. E também, depois nós vamos ver, por fim, o tópico 3, as consequências de uma decisão precipitada. Irmão, irmã, aluno, aluna, esse trimestre promete. Nós já vamos começar com uma aula espetacular aqui nessa oportunidade, né? Fique conosco até o final da aula e até o final do trimestre. Toda semana nós postamos aqui uma aula, aula da semana, sempre aí com alguns dias de antecedência para você ter tempo para estar, né, assistindo essa pré-aula e aprendendo a palavra de Deus, ok? Então vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto aí, nós vamos aprender. Deus faz promessas a Abrão. Deus faz promessas a Abrão. Nós olhamos que lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Deus ele chama Abrão, nós lemos aí o versículo 1, né? O patriarca, nessa ocasião, ele tinha cerca de 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma descendência. Olha o versículo 4, né? Aí de Gênesis 12, né? Não tem aí na revista, não está transcrito aí, né? Mas nós podemos ver aqui, capítulo 12, na Bíblia, Gênesis 12, versículo 4, diz assim: partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E no versículo 3, que está na sua revista, né, Deus ele promete aí uma descendência para Abrão. E ele diz, né, versículo 2, far-te-ei uma grande nação. Então há uma promessa aí de Deus, né? Abraão tinha 75 anos. Porém, aqui em Gênesis, você não vê isso que eu vou falar agora, mas na verdade, Gênesis capítulo 12 é a segunda vez que Deus fala com Abraão, né? Para ele sair da terra. Quando Estevão ele estava ministrando ali o seu sermão aos líderes judeus, lá em Atos capítulo 7. Então a Bíblia diz o seguinte, Atos capítulo 7, no versículo 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã.
Então, quando você vai para Gênesis capítulo 11, lá perto do texto que nós lemos, né? Gênesis capítulo 11, versículo 30, só conferir aqui. Isso, versículo 31, diz assim: terá Abrão seu filho e a Ló seu filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Então você pode ver que no capítulo 11, eles vêm habitar em Harã. E Estevão, ele nos dá uma informação de que Deus falou com Abraão antes dele chegar em Harã. Então, o capítulo 12, na verdade, é a segunda vez que Deus fala com Abrão, tá bom? Então, Deus promete a ele, né, um filho com 75 anos, Abraão tinha. Quando Abraão tinha 100 anos, Gênesis 21:5, você pode conferir na sua Bíblia, e nasce Isaque, o filho da promessa. Ou seja, Abraão esperou cerca de 25 anos para Deus cumprir a promessa que ele tinha para Abrão. Olha que fé do patriarca, né? Lógico que ele vai duvidar, né, em certo momento, nós vamos ver agora, mas de uma forma geral, como nós intitulamos, né, e vemos na Bíblia, Abraão como o pai da fé. Subtópico 2, a dúvida diante da espera, né? Então, Abraão, ele mesmo que sendo um homem de fé, ele passa por um momento de crise, de dúvida. Ele ora a Deus em Gênesis 15:2 e diz: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, lá no capítulo 12, Deus já tinha prometido uma descendência. Só que agora a dúvida vem, né? Porque houve um período muito longo para nascer Isaque. Então a dúvida vem mesmo para o pai da fé, mesmo para aquele que é considerado o pai da fé, a dúvida, ela vem. Então, esse questionamento de Abraão, Senhor Jeová, o que me has de dar? Eu estou sem filhos. Revela, na verdade, que a fé de Abraão estava passando por um momento de crise. E isso é praticamente, né, digamos assim, comum a nós seres humanos. Sabemos que Deus é Deus, sabemos que Ele é todo-poderoso, sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua promessa, porém, nós duvidamos às vezes daquilo que Deus tem para nós. E aí o subtópico 3, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. E aí o verso 7 do capítulo 15, ele diz: Eu sou o Senhor. Olha que coisa interessante, né? Louvado seja Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi, eu sou fiel, eu sou o Senhor. Então, essa expressão desfaz a preocupação do patriarca. Isso é maravilhoso quando nós estamos passando por um momento de crise. Deus fala conosco e revigora a nossa fé, né? Então Deus, ele está fazendo o quê? Ele está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Temos lá em Números 23 e 19, porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? A palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre. Quando Deus falar alguma coisa a você, fique tranquilo, descansa no Senhor, porque Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ok? Então esse foi o primeiro ponto,
eu quero dizer para você, se você tem algum comentário, o comentário nos ajuda muito. É só escrever aqui embaixo nos comentários que nós vamos estar interagindo aí com você e dando também um joinha no seu comentário, dando um coraçãozinho no seu comentário. Se você tem uma pergunta, uma dúvida, pode colocar aqui e nós vamos interagir com você. Agora aqui, o segundo ponto, interferência no plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Dar uma descendência a Abraão de um filho que viria dos dois, do casal, de Abrão e de Sarai, né? E depois Abraão e Sara. Não era para eles terem agido com as próprias mãos, mas houve ali uma interferência, que foi a tentativa, subtópico 1 aí, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Já de imediato aí, nós vemos aí que pelo processo natural, Sarai não poderia ter filhos. Por quê? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, que ela era estéril, mesmo que ela fosse jovem, né, naturalmente ela não geraria filhos. E o outro problema é que ela estava com a idade avançada. E ela já tinha, como diz a Bíblia, cessado o costume das mulheres. Ela não gerava mais. Mesmo que ela não fosse estéril, ela era estéril. Se ela fosse jovem, ela não geraria da mesma forma. E mesmo que ela não fosse estéril, agora ela estava com a idade avançada e também isso a impediria, né, de gerar filhos. Então, humanamente falando, pelo processo natural, Abrão e Sarai, ou Sarai, né, não gerariam filhos de forma alguma, tá bom? Só que Deus iria intervir nesse processo. Ele iria abrir a madre de Sara, mesmo ela sendo avançada, estando em idade avançada. O problema é que eles não tiveram paciência, né? Sarai não teve paciência. E quando o casal, nós vamos estudar sobre família esse trimestre inteiro, tá bom? Quando o casal, na vida conjugal, né, ele toma uma decisão sem consultar a Deus, pode ter certeza que a chance de dar errado é muito grande. Tem o comentarista aqui, o pastor Elianai Cabral, ele diz, né? Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Tudo. Se você é casado, se você é casada, né? Converse com seu cônjuge, vai tomar uma decisão, ore a Deus, espere Deus responder. Aí no subtópico 2, os dois vacilam na fé. A gente pode pôr a culpa só em Sarai, né? Porque ela que teve a ideia e tal. Mas Abraão, na verdade, ele aceitou o plano, né, de Sara. Então ele preferiu, olha para você ver isso aqui, ó. Abraão era o cabeça da casa. Ele já tinha ouvido a voz de Deus. Deus falando para ele: eu vou multiplicar a tua semente e vou fazer de ti uma grande nação. Porém, ele preferiu ouvir a voz da esposa do que ouvir a voz de Deus. E aí vai uma palavra para você, marido, né? Você precisa ter um diálogo sim com a sua esposa, né? Ouvir o conselho dela, principalmente se ela for uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa. Mas se o conselho ou aquilo que a sua mulher disser for contra aquilo que Deus já te disse, não ceda, porque se você ceder, com certeza vai dar problema, com certeza absoluta. Porque não foi só Sarai que errou, Abraão também errou, ele fraquejou, né? E ele não ouviu a voz de Deus e preferiu
dar ouvidos à voz da sua esposa. Então, não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. É mais uma lição esplêndida para nós. Grava isso, escreve aí na sua revista, num caderno de anotações, qualquer lugar. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a sua promessa, para cumprir a palavra de Deus em nossa vida. Subtópico 3, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema do seu modo. Isso aqui é forte demais, irmão. Irmã, aluno, aluna. O que Sarai fez? Ela preferiu resolver o problema do seu modo. Ela precipitou-se. E olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo de número 29. Olha aí, Provérbios, capítulo de número 29. E o versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. E tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Aqui o provérbio diz da precipitação no falar. Porém, nós podemos aplicar essa precipitação em todas as áreas da nossa vida. Então, há mais esperança para um tolo, olha como é forte isso aqui, há mais esperança para um tolo do que para um homem precipitado, do que para uma mulher precipitada. Então, o que Sarai fez? Ela preferiu resolver o problema com as suas próprias mãos. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Deixe Deus resolver para você. Não tente resolver com as próprias mãos, porque se Deus já falou com você, é só esperar. Não tente ajudar a Deus, porque Ele não precisa da nossa ajuda, ok? Então terminamos esse ponto 2, a interferência no plano de Deus. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não deu o joinha ainda? Deixa aí o seu joinha para nos ajudar na divulgação aqui do canal, ok? Então vamos para o ponto 3, O último ponto aí. Último ponto. As consequências da decisão precipitada. Ou seja, toda ação tem uma reação. Toda decisão tem uma consequência. Ou uma consequência positiva, ou uma consequência negativa. Mas certo é que toda decisão tem uma reação, tem uma consequência. E aí nós vamos ver a consequência que a família de Abraão sofreu por essa precipitação, por desobedecer a Deus. Então nós vamos estar vendo aí. Primeiro subtópico, o conflito na família de Abraão. Então começou a briga, ali na família de Abraão. Lá no capítulo 16, versículo 4, está aí na sua revista, diz assim: e ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, que era Sarai, desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu no teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos.
o Senhor julga entre mim e ti. Olha a bagunça que virou o negócio. Primeiro, quando Agar viu que ela estava grávida, e ela começou a menosprezar a sua senhora. Sarai, por consequência, joga a culpa em Abraão. E Sarai coloca até Deus no meio. Olha que coisa. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas espera aí, mas por que colocar Deus no meio se foi ela e foi Abraão, foram os dois que erraram, que precipitaram? Agora ela está querendo misturar Deus numa decisão precipitada. Isso aqui é muito sério, muito importante. Por quê? Porque às vezes nós tomamos decisões erradas e depois queremos que Deus nos abençoe. Tomamos decisões sem a orientação de Deus e depois queremos que Deus julgue a nossa causa. Foi o que aconteceu com Sarai, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Foi ela que decidiu. Foi Abraão que decidiu. Então, o conflito foi inevitável ali na família de Abraão. Por quê? Porque é a consequência da decisão precipitada dos dois. Tá? Subtópico 2, a fraqueza de Abraão. Então, olha que coisa interessante isso aqui. Ó. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Abraão já tinha tido um encontro com Deus. Nós já vimos que Deus apareceu para ele antes de Gênesis 12, ainda da Mesopotâmia. Depois Deus aparece para ele em Gênesis 12, fala com ele em Harã, promete para ele uma descendência. Depois desta experiência toda com Deus, Abraão ainda preferiu, olha que coisa, preferiu optar pela fraqueza, optar pela carnalidade. Quem nos garante que Abraão não gostou da ideia, né, de ter ali, de possuir a sua serva, a serva de Sarai? Quem nos garante que Abraão não deixou a carne, né, a natureza pecaminosa falar mais alto? Talvez ele esteja, estou dizendo talvez, provavelmente, não estou afirmando nada. Porém, provavelmente, talvez ele tenha gostado da ideia de possuir a sua serva, de possuir a serva de Sarai. Então ele optou pela fraqueza. Isso nos ensina o quê? Está aí na sua revista. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Ali Deus já tinha prometido. Deus iria dar o filho da promessa, como deu. Lógico que depois de 25 anos, mas ele deu Isaac, né? Então, há momentos que ali era só Deus que podia resolver. Sarai, né, estéril e também avançada em idade. Havia cessado o costume das mulheres. 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Olha aí, o que Sarai, ela fala, né? O Senhor tem me impedido de gerar. Então ela tem uma visão equivocada de Deus. O Senhor tem me impedido de gerar, né? Parecia que ela estava afirmando que Deus havia falhado com ela na geração de filhos. Então ela atribui a Deus esta falta. Deus tem me impedido de falhar. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, nós colocamos a culpa em Deus? Foi Deus quem falhou, foi Deus quem não agiu, foi Deus quem não fez direito, como se nós pudéssemos
dar aula para Deus, ensinar a Deus, dar sabedoria para Deus, sendo que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então não coloquemos a culpa em Deus. Tenhamos uma visão correta do que é Deus. Mas pastor, aonde que eu aprendo quem é Deus? Está aqui nesse livro. O meu não é de capa preta, né? Mas está aqui nesse livro. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Tudo o que Deus quis revelar a nós está revelado neste livro, ok? Então nós vamos agora fazer uma breve recapitulação, mas se você ainda tem alguma pergunta, dá tempo de você colocar aqui a pergunta aqui nos comentários para a gente interagir com você. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos aqui, lá no primeiro ponto, que Deus fez uma promessa para Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, né? Vou multiplicar a sua descendência e você será uma grande nação. No tópico 2, nós vimos que Deus já tinha prometido, porém, houve uma interferência no plano original de Deus. Sarai teve uma belíssima ideia de dar uma mãozinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. E depois do 3, nós encerramos aqui, né, as consequências de uma decisão precipitada. Pense nisso. Toda decisão precipitada, né, nós corremos o risco de sofrer consequências. Tomemos cuidado, busquemos a orientação de Deus, esperemos a promessa de Deus para a nossa vida e assim nós seremos abençoados. Amém? Nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, mas eu quero convidar você a estar aqui na semana que vem, na lição 2, tá? O título é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Está aqui, a predileção dos pais sobre um dos filhos. Que Deus te abençoe. Se você já veio até aqui, assistiu o vídeo até aqui, não custa nada deixar o like. Não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus.